da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas, queridos cidadãos que nos acompanham nesse momento importante. Antes de começar a minha pauta, que é uma pauta como todas as minhas, né, que geram bastante discussões. Antes disso, eu queria agradecer a uma fala feita pela nobre colega vereadora Andressa Marques, que disse que reconhece a minha coragem dentro dessa casa. Pois é, e vou continuar com essa coragem até que a injustiça me tire aqui de dentro. E quando a injustiça me tirar daqui de dentro, eu sairei pela porta da frente, de cabeça erguida, e serei carregado pelas pessoas ali fora que eu sempre representei, que são honestas tanto quanto eu. E é por esse motivo e essa coragem que eu trago essa pauta que ninguém trouxe até hoje, mas que está aqui, batendo na porta de cada um, e as pessoas fazem de conta que não enxergam. Senhoras e senhores, eu retorno hoje para tratar de um tema que abordei recentemente nessa tribuna, em minhas redes sociais, e que gerou grande repercussão positiva: a violência doméstica contra o homem. Um tema urgente, real e ainda invisibilizado no debate público. Naquela ocasião, já compartilhei informações e dados, hoje intensifico com números apresentados pela doutora advogada especialista em direito do homem, a doutora Jamile Venceslau, que nos confrontam com uma dura realidade. Os homens são as maiores vítimas de morte violenta no Brasil, e muitos deles assassinados dentro do próprio lar por suas companheiras. Vamos aos números, senhoras e senhores. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou em 2024 46.328 mortes violentas intencionais. Destas, 93,3 foram de homens. Isso significa que a cada 10 vítimas, 9 são homens. O Instituto de Pesquisa Econômica aplicado, o INPEA, mostra que 6% desses assassinatos de homens foram cometidos por suas parceiras, esposas, namoradas ou ex-companheiras. Isso nos dá um número aproximado de 2.760 homens mortos por mulheres com quem tinha um vínculo afetivo. Agora vamos comparar com o feminicídio. No mesmo ano, 1.467 mulheres foram vítimas. E quando nós filtramos os casos de feminicídio íntimo, ou seja, cometidos por parceiros ou ex-parceiras, o número cai para 1.340. Resultado. E aí, senhores? Agora, resultado. Mesmo com dados conservadores, temos mais que o dobro de homens mortos por suas parceiras do que mulheres mortas por seus parceiros. Estamos falando de um índice de 106% maior. E aí surge, senhoras e senhores, a grande pergunta: por que você nunca ouviu isso na televisão? Por que não existem campanhas para proteger esses homens? Por que não vemos políticas públicas ou projetos de lei voltados a essa realidade? A resposta é incômoda, mas precisa ser dita. Porque existe uma indústria de narrativas, uma estrutura inteira de ONGs, financiamentos e pautas públicas que lucram com a ideia de que a violência doméstica só tem um gênero: o da mulher como vítima e o homem como agressor. Mas essa não é a verdade completa. E quando fingirmos que milhares de homens continuarão morrendo em silêncio, sem proteção, sem acolhimento e sem justiça, e não estamos falando de proteção para agressores, senhoras e senhores. Estamos falando de reconhecer que homens também podem ser vítimas, que a violência doméstica não tem apenas um lado, e que a omissão do Estado também mata. Gostei muito do primeiro pronunciamento que fiz sobre isso, e mais ainda da repercussão positiva que recebi por parte de homens e mulheres. Isso mostra que esse debate precisa continuar. Como vereador, eu reafirmo o meu compromisso
com a verdade e com todas as vítimas de violência, independente de gênero. Que essa casa tenha coragem de olhar para dados e legislar com justiça. A omissão, senhoras e senhores, também mata. E o silêncio é cúmplice da injustiça. E aí eu vejo, senhoras e senhores... Uma declaração de líder para a bancada. Vai fazer 5 anos que eu estou nessa casa. 5 anos. E eu vi várias e várias, dezenas e dezenas de pessoas, principalmente mulheres, vereadoras, não vereadoras, que vieram para essa tribuna e que diziam sempre o mesmo slogan: toda a vida importa, toda a vida tem valor, toda a vida tem que ser defendida. Mas elas se relacionavam sempre a algumas categorias. Nunca falaram do homem heterossexual. Isso eu nunca ouvi aqui nessa tribuna. Mas eu trouxe hoje essa verdade, isso é documentado, tá? Isso é documentado, não é história. E agora, senhoras e senhores, eu vou colocar aqui no telão o vídeo da especialista, e graças a Deus, a vereadora Andressa é uma mulher, graças a Deus é uma mulher. A advogada especialista no assunto, que fez um vídeo sobre essa situação e que explica para vocês um pouco melhor. Por favor. Existe Google. O senhor pode se informar. Você sabia que no Brasil o número de homens assassinados por suas parceiras é maior do que o de mulheres assassinados por seus parceiros? Isso não é chute, é cálculo com dados oficiais e eu vou te mostrar agora. Fique até o final desse vídeo. Em 2024, o Brasil registrou 46.328 mortes violentas intencionais. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 99,3% dessas vítimas eram homens. Cerca de 46 mil homens mortos em um ano. Agora, existe o dado do IPEA, que mostra que 6% desses homicídios de homens são cometidos por suas parceiras. Perceba, aplicando essa taxa, chegamos a aproximadamente 2.760 homens mortos por suas parceiras em um só ano. Já em um contraponto com o feminicídio, os feminicídios registrados no ano de 2024 foram 1.467. Quando tiramos os casos cometidos por conhecidas ou estranhas, os feminicídios íntimos, aqueles cometidos por parceiros ou ex-parceiros, somam cerca de 1.340. Ou seja, meus caros, mesmo com dados conservadores, estamos falando de mais homens mortos por parceiras do que mulheres mortas por parceiros. Mais que o dobro. 106% maior. Tá bom pra você? E agora eu te pergunto, por que você nunca ouviu isso na TV? Por que não há campanha de conscientização para os homens? Por que não vemos manchetes, projetos de lei ou políticas públicas para eles? A resposta é dura, mas eu preciso te falar. Porque não interessa quem lucra com uma narrativa única. Pensa comigo. Existe toda uma indústria de ONGs, financiamentos e políticas construídas para vender uma ideia de que violência doméstica tem apenas um só gênero, o da mulher. Quem ganha com isso? Quem lucra ao pintar todos os homens como agressores e todas as mulheres como vítimas? Certamente, meus caros, não são os homens assassinados, que representam a sua maioria, nem as famílias que perdem seus filhos, seus pais, maridos, e não têm sequer reconhecimento ou amparo, nem do sistema e muito menos do governo. Violência doméstica não tem só um lado, mas enquanto isso não for dito, milhares de vítimas continuarão morrendo em silêncio. Se você acha que conseguiu estourar a bolha e consegue falar sobre isso, vou te pedir uma coisa: compartilhe esse vídeo. Eu preciso que esse vídeo chegue ao maior número de homens em todo o Brasil, porque o silêncio sobre essas mortes também mata. E deixa aqui nos comentários se você sabia sobre isso. Era isso, senhor presidente e nobres pares. E aqui eu deixo o meu recado. Eu, sim, defendo todas as vidas, porque todas as vidas importam. Sejam homens, mulheres, o pessoal do LGBT,
Todos merecem respeito e todos merecem o direito à vida e ser defendidos. E não vim nessa tribuna defender só uma categoria. Acho que temos que defender todas, porque todas precisam. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Fantinel.